Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto em Itaperu, no estado do Rio, e tenho este canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem tem como título Como Ser um Verdadeiro Soldado de Cristo e está baseada na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 18. Vamos ler agora este texto. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do inimigo. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Há uma guerra permanente entre a Igreja de Cristo e as trevas satânicas. Nesta guerra, cada um de nós é um soldado de Cristo. E o verdadeiro soldado de Cristo precisa estar bem preparado, bem equipado. Ele precisa estar em condições de combater e precisa estar sempre em posição de sentido. Precisa também conhecer bem as estratégias do inimigo. E nesta passagem, Paulo fala sobre cada um desses pontos. O soldado da paz, ele precisa prover-se da força do Senhor, do poder do Espírito. Não é força dele, não é força física, moral ou espiritual que o crente possa ter, mas é força que vem de Deus. É aquela força, é aquele poder do qual Jesus falou em Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder e vocês então, quando descer o Espírito sobre vocês, vocês terão autoridade, poder para enfrentar o diabo e ser minhas testemunhas perante o mundo. O verdadeiro soldado de Cristo, ele precisa conhecer bem o inimigo contra quem tem que lutar. Nessa passagem nós lemos que Paulo diz assim, não é contra a carne e sangue que vocês estão lutando, que vocês têm que lutar, mas é contra potestades, poderes, governantes das trevas, espíritos malignos, contra os aliados de Satanás, que ele arregimentou
contra Jesus e contra a sua igreja. Muitas vezes, na nossa luta, nós imaginamos, pensamos que as pessoas que nos perseguem, as pessoas que nos criticam, as pessoas que nos desprezam, as pessoas que falam mal de nós, que são nossas inimigas. Mas os verdadeiros inimigos são aqueles que estão por trás dessas pessoas, usando-as para nos atingir, usando-as para tentar derrotar a Igreja de Jesus. Portanto, é preciso que nós conheçamos, que nós identifiquemos, que nós saibamos quem são esses inimigos. A palavra de Deus nos esclarece bem acerca da natureza e das estratégias de Satanás e seus anjos. Mas também o verdadeiro soldado de Cristo, ele deve estar equipado com as armas adequadas. Quando Paulo escreveu essa passagem, esse texto, essa carta aos Efésios, estávamos aí no primeiro século da era cristã. É provável que Paulo tenha escrito essa carta entre os anos 50 e o ano 60, por aí, depois de Cristo. Então, ele usou a figura da época dele, a figura de um soldado romano. O soldado romano, ele era equipado com armas de defesa e armas de ataque. Ele era equipado com um cinto para dar firmeza ao seu corpo, com uma couraça para proteger o seu tórax, né? Era equipado com calçados adequados para dar firmeza nos pés, era equipado com um escudo para proteger das flechas do inimigo e dos golpes de espada do inimigo. Ele era equipado com um capacete para proteger sua cabeça dos golpes do inimigo. Ele era equipado com a espada. Essa sim, era uma arma tanto de defesa quanto de ataque. Então Paulo fala que o verdadeiro soldado cristão, ele também é equipado com um cinto, o cinto da verdade. Assim como Jesus ensinou, ele disse, Mateus 5,37, quando vocês disserem sim, seja sim. Quando vocês disserem não, seja não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Aquilo que não é verdade é mentira. E Jesus disse em outra ocasião que o diabo é o pai da mentira. Ele gosta de mentira, ele gosta de falsidade, ele gosta de maledicência, ele gosta de calúnia. Mas nós devemos estar equipados com o cinto da verdade, que dá firmeza à nossa condição de soldado de Cristo. Também precisamos estar equipados com a couraça da justiça. Couraça era uma espécie de colete. Modernamente existem os coletes à prova de bala que protegem o peito e toda a frente do tórax do soldado contra os golpes do inimigo. Hoje em dia, contra as balas do inimigo, não é? Então, essa couraça que se chama justiça, essa couraça que se chama justiça, ela é vinda da santidade, da pureza que Jesus nos equipa, com que Jesus nos equipa, através do seu sangue que nos purifica de todo o pecado. É vivendo uma vida de justiça e santidade que você pode resistir aos ataques de Satanás.
Também precisamos estar equipados com os calçados da paz. Precisamos estar firmados na palavra de Deus, na palavra do Evangelho, nas boas novas. As boas novas trazem paz ao mundo. As boas novas são uma mensagem de reconciliação, de perdão, de trazer o homem de novo para a paz com Deus e de levar a paz de Deus aos corações humanos. Precisamos estar também equipados, o verdadeiro soldado de Cristo precisa estar ocupado com o escudo da fé. Porque Satanás vai lançar contra nós flechas incendiárias. Mas quando nós tivermos um escudo preso ao nosso braço, o escudo da fé, nós poderemos desviar e aparar essas flechas malignas de Satanás. Jesus Cristo disse a uma das irmãs de Lázaro: todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Nós precisamos dessa fé no Jesus que pode nos proteger da morte, pode nos proteger dos ataques de Satanás, para sermos soldados verdadeiros e bem equipados. Além disso, também, o verdadeiro soldado de Cristo precisa do capacete da salvação. Capacete era aquilo que protegia a cabeça do soldado. E muitas vezes Satanás ataca nossa mente, espalhando dúvida, incerteza, insegurança. Então nós precisamos ter a certeza da salvação. Precisamos estar confiados naquela palavra de Jesus que ele diz: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Essa é a garantia de Jesus. Como se costuma dizer, uma vez salvo, para sempre salvo. Não deixe que a dúvida, a incerteza e a insegurança o desvie da sua missão, do seu trabalho, da sua capacidade de soldado de Cristo. E por último, o apóstolo Paulo menciona uma arma que é, como nós dissemos anteriormente, tanto de defesa como de ataque. É a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Lá, Mateus capítulo 4, quando nós lemos sobre a tentação de Jesus no deserto, Satanás tentando Jesus, e muitas vezes até usando a palavra de Deus, a resposta de Jesus foi sempre essa: está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, é com a palavra de Deus que não somente nos defendemos, como atacamos as investidas do diabo. Mas, ainda terminando de analisar esse texto, nós temos o último versículo. E eu gostaria de ler esse último versículo, em que Paulo diz assim: usem a salvação, aliás, orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Nos exércitos do mundo afora, os soldados ficam em posição de sentido, em posição de sentido, eretos. Não se movem, não se mexem. Um olhar firme para frente, atentos às ordens daquele que está comandando a tropa. Mas
o soldado de Cristo, o verdadeiro soldado de Cristo, tem uma outra posição de sentido. A posição de sentido do verdadeiro soldado de Cristo é de joelhos, é orando. Jesus disse: orai e vigiai. Para o crente estar vigilante contra as tentações diabólicas nessa guerra contra o inimigo das suas almas, eles precisam de orar. Orar. Orar vigiando e vigiar orando. Esta é a posição de sentido do cristão. Não como soldado aí do exército do mundo, mas de joelhos, com o rosto no chão, buscando de Deus o poder para vencer, buscando de Deus a sabedoria para conhecer o inimigo, buscando de Deus as armas para lutar com o inimigo, e assim será vitorioso. No livro do Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, nós encontramos 7 cartas dirigidas por Jesus a 7 igrejas. E nessas cartas nós temos 7 promessas de vitória. 7 promessas de vitória. Mas nós gostaríamos de enfatizar apenas a última delas, que é no versículo 21 do capítulo 3, ele diz: ao que vencer, eu farei que se assente no trono comigo, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Que promessa maravilhosa, né? Vencer, ser vitorioso e estar com Jesus para sempre, ali diante do seu trono. A expressão sentar no trono significa que quando Jesus se assentou vitorioso naquele trono, deu-nos o poder também de sermos vitoriosos como ele. Que Deus abençoe você, verdadeiro soldado de Cristo.